Tem galinha que seca o peito, criando por um bom tempo. Essa é a pergunta do Wilson. Tem galinha que seca o peito e não sabe o que fazer. A galinha fica fraca, às vezes fica feia, fica magra demais. Um grande abraço. Você já teve peito seco? Bota aí, hashtag peito seco. Hashtag peito seco. Você que já ouviu falar, você que já conhece. Graças a Deus não aconteceu, mas se já aconteceu ou não, bota aí, hashtag peito seco. Você que tá no Instagram, segue o perfil, compartilha, comenta, salva. Tem uma bandeirinha aí, bota salva, que é bem legal. E pra gente, né? Pra você também, que você pode ver depois. E você que tá no YouTube, segue o perfil, compartilha, comenta. Comentário é bom porque eu faço aquele vídeo de manhã de comentário, muito legal. Então, comenta aí. E segue o perfil, ou segue o canal, né? Um abraço pra você. Peito seco, uma coisa que eu já falei aí constantemente, às vezes não entra na cabeça da pessoa. Peito seco, não do Wilson, né? Às vezes de outras pessoas. O Wilson agora vai entender. Peito seco é um problema nutricional, um problema de desenvolvimento. Não é uma doença. A doença é um fator que causa o peito seco. E não uma doença que faz o animal ficar com o peito seco. A grande maioria das doenças, as que matam devagar, causa peito seco. Por quê? Porque é o tempo que a galinha fica apática, cada vez mais comendo menos, cada vez mais comendo menos, cada vez comendo menos. Ou você bota pouca ração, ou você não prioriza a ração, você prioriza outra coisa, resto de comida, capim, sei lá. E depois da ração você dá milho puro, né? Você tem pouco comedouro. Você bota muita ração, mas você tem pouco comedouro. A disputa entre as galinhas é saudável, mas todas precisam comer. E quando você tem pouco comedouro, a disputa fica desleal. Só as fortes comem e as outras comem menos. Ah, mas eu vejo aquela galinha comendo. Mas não é só comer, é comer a quantidade mínima necessária ou passar do limite para poder a galinha realmente desenvolver ou produzir. Esse é que é o negócio, porque você tem um limite, um mínimo. Galinha que come 50 gramas por dia de ração é o mínimo, é só para sobreviver. Você não tem como dar 50 gramas de ração e esperar que a galinha bote ovo todo dia, não tem como. Ela só vai sobreviver. E se tiver botando ovo numa frequência, pode ter certeza que um dia ela cai. 80 gramas já é uma galinha que você já começa a engordar ela um pouquinho, ela já começa a desenvolver. 100 gramas a mesma coisa, 120 já é nível de produção, 140 é nível de engorda. Então, existem fatores aí que podem influenciar isso. Então você bota pouca ração, deixa eu sentar junto com meus amigos aqui. Você bota pouca ração, ou você bota até a quantidade de ração certa. Vamos lá, você já gritou aí, eu sei. Eu boto a quantidade certa e estou com o peito seco. Só que você tem galinhas aí que é mais forte e outras são mais fracas. Tem galinhas que são dominantes e outras não são. Às vezes você tem uma galinha pequenininha que, apesar de ela ser pequena, ela é dominante em cima das outras. Então ela sempre come primeiro, ela sempre bate primeiro. Quando ela chega de junto, as outras saem de baixo. Então essa galinha normalmente vai comer mais do que as outras. E quando isso está numa quantidade menor, quando isso está numa quantidade de comedouro menor, depois que essas dominantes saem, vem as mais fortes, que é outra classificação. As mais fortes vão empurrar a mais fraca, não vai deixar a mais fraca, vai ficar pulando, vai para um lado, vai para o outro, vai para cima de comedouro, e acaba não comendo praticamente nada. Ou come bem pouquinho, certo? Então, inclusive essa semana que passou, acredito que foi no sábado, eu fiz um vídeo sobre peito seco, exclusivo sobre peito seco, uma live. Live aqui no Instagram, live lá no YouTube. Então vê a data aí de sábado passado. Sábado, dia 7. Antes do Dia das Mães. Então é dia 7, eu acho. 7 de maio. Eu fiz um vídeo muito bom sobre peito seco. Você vai entender muito melhor sobre peito seco. Beleza? Mas isso que você está passando aí é peito seco. Problema nutricional. Também pode ser doença. Ah, também pode ser... Não, desculpa. Falei o termo errado. Também pode ter sido causado por uma ave doente. Verme. A galinha come, mas o verme consome o nutriente e não deixa a galinha absorver o nutriente. Coccidiose faz a mesma coisa. Qualquer doença bacteriana com problema respiratório, a galinha vai ficando fraca, vai comendo menos. Ficando fraca, vai comendo menos. Não é a doença que causa o peito seco. A doença causa apatia, causa fraqueza, baixa imunidade, faz com que a galinha coma menos. E a galinha comendo menos fica com o peito seco.
Será que você entendeu agora? Ah, você viu o galo dizendo, eu entendi. Se o galo entendeu, velho, você deve ter entendido também. Um grande abraço pra você. Canal do YouTube, segue o perfil, se inscreve, comenta, compartilha, curte o vídeo. Instagram, segue o perfil, salva, ó, disse que entendeu de novo. Salva o vídeo e vamos que vamos. Hashtag peito seco. Bota aí nos comentários. Hashtag peito seco. Um abraço. Quero começar a minha criação com galinha de capoeira. Será que pode dar certo? Pode dar certo, quem sabe, né? Vamos ver se dá certo. Foi a pergunta do Vitor no Box Verde no Instagram. Galinha de capoeira, você que tá aqui no Instagram, você que tá aqui no YouTube, um grande abraço para vocês. Vamos usar hoje aí hashtag galinha de capoeira pra gente poder falar sobre esse assunto de hoje. Então é possível ter um negócio com a criação de galinha sendo galinha de capoeira? Eu vou te dizer um jeito mais ou menos que você vai conseguir fazer isso. Mas primeiro, se for para poedeira, esqueça. Se for poedeira, esqueça. Poedeira não. Poedeira você precisa de uma ave especializada. Você precisa de uma ave que realmente... Tem uma luz aqui. Depois eu ajeito essa luz. Você precisa de uma ave que realmente seja especializada. Uma ave que lhe dê produção. Poedeira precisa de produção. Não adianta você ter o melhor ovo do mundo. Ovo grande, ovo pequeno, ovo verde, ovo azul, ovo cor de abóbora, não importa. Se você não tiver produção, não tiver em quantidade, seu negócio não vale a pena. A não ser que a pessoa pague 10 reais no ovo, 20 reais no ovo. Aí tá com pau. Mas isso não vai acontecer. Então galinha de capoeira igual a produção, negócio com poedeira, esqueça, ok? Mas se você vai trabalhar com abate, você tem uma possibilidade de ter galinhas assim, ó, galinha de capoeira, né? Inclusive essa branquinha aqui é uma, deixa eu ver se é ela mesmo. Essa daqui tá com a gente há quase 5 anos, essa galinha aqui, ó. Certo? E ela tem um formatão bem gordão de galinha híbrida, né? Aqui é um galo que nasceu aqui é uma outra galinha que nasceu aqui. Então, de capoeira, né? Galinhas soltas, sem tanto controle, sem genética apurada, né? Sem uma raça definida, galinha de capoeira. Esse tipo de galinha, você vai ter sucesso com ela. Primeiro, você precisa formar plantel. Você precisa fazer volume. Você precisa ter galinha. Lá embaixo tem, ali tem, do lado de lá tem. Então você precisa ter volume. Por que você precisa ter volume? Porque esse volume de galinhas que você tem, e aí você tem que decidir a quantidade, depende do seu recurso, vai gerar pintinhos para crescer e para você continuar girando o seu plantel. E eles, como eles terão desenvolvimento diferentes, tem uns que vão estar grandes, tem uns que vão estar pequenos, tem uns que vão estar mais gordos, outros mais magros, você consegue ir comercializando sem perder plantel. Então você vai ter um volume, então inicialmente você vai ter um custo mais alto, porque você precisa formar esse plantel. E aí você pode ir comprando, pintinho na casa agropecuária, ir misturando e fazendo o seu plantel crescer aos poucos. Conforme vai tendo animais que vão chegando no peso, que vão chegando numa certa maturidade, acima de 7 meses de idade, você vai ter que começar a separar algumas aves. Eu vou separar esse macho aqui, porque é o padrão que eu gosto. Vou separar essas 5, 6, 7 fêmeas. Cada macho que você acha um padrão, por exemplo, tem um macho bem aqui, ó. Você tem esse galo aqui. Esse galo é do jeito que você gosta, é gordinho do jeito que você gosta, ou é grande do jeito que você gosta, ou é pesado do jeito que você gosta, as cores dele é do jeito que você gosta, pronto. Achei um galo pra mim. É desse tipo de galo que eu gosto. Então tem aquele outro ali, ó. Ah não, é desse aqui que eu gosto, é pescoço pelado, tem uma cor meio mesclada, é meio carijó, é meio pedreiro, é meio louro, é meio tricolor, não é tão grande, é mais gordinho. Pronto, é esse que eu gosto. Então você achou o galo que você gosta, pronto. A partir daí você vai separar galinhas que são produtivas. Não tem nada a ver com a galinha se você gosta da galinha ou não. Você tem que ter uma galinha produtiva, uma galinha que bote o ovo, claro, numa quantidade que você tá de capoeira, né?
mas uma quantidade que dê para você gerar pintinhos com essa galera. Então você pega esse galo que você gostou, pega 5 galinhas, 6, 7 que realmente botam ovo, separa ali. Isso vai fazer com que gere ovos galados e você vai formar seu plantel daí. E o que você não conseguir gerar de ovo, você compra de pintinho e faz uma grande misturada. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 2 galinhas de pescoço pelado aqui, ó. Essa daqui e essa daqui, que são pintinhos comprados. E tá misturado no meio das de capoeira. Fica tudo beleza. E essa daqui já tem uma produção um pouquinho melhor, porque ela é dupla aptidão, então você consegue ter pintinho. Não é melhoramento genético isso, é fazer volume. Você vai fazer número, vai fazer quantidade. Esses animais não comem tanto, também desenvolve de forma lenta. Então não espere, eu vou criar galinha de capoeira e quero ter galinhas com 60, 70, 90 dias. Você não vai ter isso, não dá para ter as duas coisas. Ou uma ou outra. Mas em compensação você vai ter aves mais caracterizadas, com a cor de pele mais escura, com a cor de carne mais escura, um sabor mais forte, por causa da idade, por causa do tipo de formação que ela teve. E aí fazendo volume, você separou as aves que realmente você vai ser só para reprodução, aquela você não vende, aquela você não come, aquela não faz nada. Aquela é só para reprodução, para gerar pintinho na chocadeira ou galinha choca. Beleza? Eu estou precisando ainda fazer mais volume, que eu não consigo com os ovos. Quando a galinha chocar os ovos ou quando nascer na chocadeira, você compra pintinho e cria junto, desse pintinho. E aí você cria esses que você criou de pintinho, como se fosse de capoeira, tudo junto ali. Beleza? Num pinteiro legal, tudo misturado. Vai crescer, alguns crescem mais, outros crescem menos. E aí chegando no peso, esses que não são para você fazer reprodução, você vai vendendo. A partir do momento que você vai vendendo, quanto eu gastei com ele? Gastei 10 reais. Vendi por quanto? 20. Pega 5 como lucro, que foi o 10, né? Da diferença. Pega 5 como lucro, pega o outro 5 e investe no seu negócio. Faz crescer mais, compra mais pintinho, compra uma chocadeira melhor ou uma chocadeira maior. Vai no sítio, eu tenho uma galinha ali no vizinho que ela bota ovo ali quase todo dia, de capoeira também. Deixa eu ir lá ver se ele me vende, compro a galinha dele e assim por diante. E aí vai crescendo o seu plantel. Galinha de capoeira só vai funcionar se você fizer crescer plantel. A partir do momento que você cresce plantel, aí vai dar certo para você. Um grande abraço. Hashtag galinha de capoeira aí nos comentários. Você que está no Instagram, você que está no YouTube. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Deixa comentário no YouTube. Comentário no YouTube é importante, que eu faço aquele vídeo diário de manhã. E você que está no Instagram, segue o perfil e sempre vai nos stories deixar pergunta nos box. Um abraço. Começa o nosso vídeo já mostrando o nosso puleiro aqui, ó, um puleiro improvisado, um puleiro com material tirado aqui do sítio mesmo, né? Triangular, que para mim é o ideal. Você pode fazer reto também, tanto para um lado quanto para o outro, e um pedestal mais alto aqui para aquelas galinhas dominantes. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Responder pergunta hoje da Lilian, lá de Soledade, Minas Gerais, que atendeu nossa convocação aí, deixou uma pergunta. Se na criação de poedeira precisa ou se não precisa usar puleiro. Você viu o nosso ali. Eu gosto muito desse puleiro triangular, principalmente se for de postura. Quando é de abate, você pode fazer um puleiro reto também em um dos cantos. É interessante também. Puleiro reto, um tanto quanto mais alto, para você conseguir puxar o que está ali embaixo. Em poedeira eu gosto do triangular, que você coloca na frente dos ninhos, quando você tem ninho aí de andares de 3 andares, por exemplo, você coloca ali na frente do ninho, às vezes a galinha sobe no puleiro e pula para dentro do ninho. Facilita e também não estimula, quando não tem um puleiro, não estimula a galinha não ficar dentro do ninho. Mas vamos para a pergunta ou para a resposta. Sandro Ribeiro falando, se você está aqui no Instagram, segue aí o perfil, se você está no YouTube, se inscreve no canal, deixa sua pergunta por aí também que a gente pode responder. A gente fez uma convocação para o pessoal de Minas Gerais. Próxima semana a gente faz uma para outro estado. A gente sempre escolhe na hora, assim, a galera que vai falando no estado, a gente vai escolher um. Já fizemos para o Ceará, já fizemos para a Bahia, agora Minas e
depois, semana que vem, a gente faz outro estado. No caso de galinha poedeira, as galinhas especializadas em Brapa, Isa Brown, GLK, GLC, GLZ, Novogen, poedeira negra, poedeira carijó, todas elas passaram por uma evolução genética para trabalhar com a produção. Quando a gente fala em evolução genética de poedeira, o pessoal pensa logo em ovo, para botar mais ovo. Mas não é só isso. Além da produção de ovos maior, você tem galinhas menores, então você tem um galpão que cabe mais galinhas. Você tem galinhas menos estressadas. Você tem galinha que, por ela ser maior, na gaiola, para quem cria em gaiola, cabe mais galinhas. Você não precisa fazer ninhos muito grandes, porque a galinha vai caber. A galinha não tem troca de pena, a galinha não fica choca. Então essas são características que foram tiradas dessa galinha para poder fazer com que ela produza mais e o produtor tenha mais rendimento da ave, tenha mais rendimento do seu plantel. E uma das características que também foi retirada dessas aves é o interesse por se empoleirar. Então elas têm a tendência de não querer se empoleirar. Por quê? Porque o processo de hibridização, o processo de melhoramento genético, inicialmente foi para que as galinhas ficassem confinadas, para que as galinhas ficassem em gaiola. Então todo esse processo é para tirar tudo isso. Então uma galinha que está na gaiola e ela quer se empoleirar, ela fica estressada. Só que como a gente está trabalhando com o sistema caipira, as galinhas inicialmente não terão interesse em se empoleirar, mas você colocando o poleiro, com o tempo elas vão começar a se empoleirar. Não vai ser no início, mas o quanto antes você colocar poleiro, melhor, e eu vou lhe dizer por quê. Porque você concentra a fezes num único local, você não tem galinhas dormindo em cima das fezes, porque as galinhas vão se acumular num lugar e dormir no chão. Você não tem um espalhamento, vamos dizer assim, de fezes. Você tem uma facilidade melhor de limpar, porque você tem uma concentração de fezes maior ali naquele ponto abaixo do poleiro. Com o tempo, as galinhas vão começar a se empoleirar e esse resultado vai vir para você aí de forma sistemática. Então, se você colocar aí, logo depois da fase inicial, for mudar para um galpão, ou se você for abrir o galpão e já tiver um poleiro, melhor, porque elas vão se empoleirando aos poucos. Algumas delas vão querer dormir no chão, é natural, é da genética dela atual, mas tendo o poleiro, quando uma se empoleirar, a outra vai olhar, vai começar a se empoleirar também e vai acontecer sistematicamente com que a grande maioria se empoleire. O que você precisa medir direitinho aí é o seu espaço, o quanto de poleiro você vai precisar para poder nenhuma galinha fique de fora, porque vai ter disputa, aquelas que se acham mais dona da cocada preta vão querer ficar lá em cima, as outras não vão querer ficar embaixo. Você vai ter que ter um esquema legal para de cima não gerar fezes e cair na outra. Isso você vai precisar fazendo aí e se ajustando. Eu indico que você tenha poleiro por essas vantagens que eu falei. Beleza? Um grande abraço. Vou postar já já esse vídeo. Até! Às vezes você vai começar um tratamento de uma galinha, você está com uma galinha doente, uma galinha roncando, uma galinha com diarreia, ou com o olho inchado, ou com alguma coisa, e aí você começa a dar remédio para ela. Essa foi a pergunta da Gislane. Passei 7 dias dando um remédio, que no caso foi a terramicina, e não deu resultado. E aí? O que é que eu faço agora? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do sítio Sancaipe. Estamos aqui no piquete. Esse barulho aí de nosso artista fazendo um portãozinho novo ali para o galinheiro. E eu vou responder essa pergunta da Gislane. A gente começa um tratamento, não é muito incomum não, muita gente pergunta. Começou um tratamento, fez durante tantos dias e não deu certo. E agora o que é que faz? Então assim,
Vamos antes para as retaguardas, né? Vamos antes para a retaguarda. O que foi feito antes? Por que que você deu aquele remédio específico? Então vamos lá. Você precisa analisar os sintomas da sua ave primeiro, antes de tentar resolver o problema e dar qualquer remédio. Os remédios estão lá escritos, amplo aspecto, serve para vários remédios, mas não é bem assim. Nem tudo dá certo com todo remédio. Então você precisa primeiro escolher o remédio certo. Às vezes seu animal está com um problema digestivo, está com uma diarreia muito estranha, não persiste, e às vezes não é a terramicina que vai ajudar, é o Trisulfin. Às vezes você está com o animal com cigamose, aí você vai dar terramicina, não é terramicina, precisa ser um remédio de verme, sanagogo. Então assim, escolher o remédio certo, eu não sei exatamente qual é a doença que está aí com vocês, mas escolher o remédio certo. Às vezes a gente ouve falar, o remédio tal é ótimo, é não sei o quê, mas não é para a doença que está no seu animal. Então precisa primeiro descobrir se você está dando o remédio certo. Segunda coisa, normalmente uma coisa ela fez certa aí, 7 dias, né? 7 dias, muito legal. Normalmente a gente faz um tratamento aí durante 7 dias. Mas nenhum tratamento é isolado e solitário. Todo tratamento precisa de uma retaguarda também. Então a ave que está em tratamento, ela precisa estar isolada e confinada. O que é que isso significa? Isolada, ela não pode voltar ao convívio das outras enquanto está no tratamento. Então, por exemplo, se eu estou tratando essa galinha aqui, ó, ela não pode estar junto com as outras. Ela precisa estar separada. Então ela vai precisar estar isolada, né? E confinada, que não é a mesma coisa. Confinada quer dizer que ela vai ficar presa. Então ela vai ficar em um lugar sem o contato de outras galinhas, em um lugar que ela não pode sair. Ela não pode vir para o piquete. Por quê? Porque a doença que ela pegou pode estar no piquete. Por quê? Porque a doença que ela pegou pode estar no galinheiro. Então ela precisa estar isolada, fora do convívio das outras, porque ela não vai passar a doença para as outras e nem pegar de novo se é alguma. Às vezes tem uma galinha que é bem resistente que está doente, e é essa galinha que passa para as outras que estão mais fracas. E não pode ir para o piquete, porque pode ter aqui uma poça de água, por exemplo, da chuva, cheia de lodo, cheia de problema, cheia de bactéria, e foi nessa água que a galinha bebeu e pegou a doença. Então ela não pode voltar para o piquete, porque senão ela vai continuar bebendo aquela água, vai dar problema. Claro que eu fiz exemplos aqui bem generalizados para você entender. Então, durante esse período de tratamento, isolada, confinada. Outra coisa, alimentação, ração e água. Ração e água precisa estar à vontade para esse animal, mas você tem que observar. Esse animal está no canto, está parado, não adianta botar ração e água, porque ele não vai comer nem beber. Você precisa dar na boca, se for o caso. Então, animal que não se alimenta, não consegue se curar de jeito nenhum, ok? Então, já falamos 3 coisas aí para você se atentar para não surgir problemas aí quando você estiver aplicando o seu remédio. Digamos que você fez isso tudo bem certinho, tudo bem bonitinho. Normalmente a gente falha em alguma dessas coisas, mas digamos que você fez isso tudo bem certinho, bem bonitinho. Não resolveu com o remédio, possa ser que quando estava lá na fase inicial, lá na fase de crescimento, você tenha usado esse mesmo remédio nesse animal. Possa ser que a bactéria tenha pego resistência desse remédio e esse remédio não funciona mais. Então você tem que lembrar disso. Na fase inicial eu passei 10 dias dando terramicina na água porque é preventivo, não sei o que. Pronto, o animal ficou doente quando velho, não vai funcionar mais. Você tem que usar outro remédio com outro princípio ativo. Não é só a marca que precisa ser diferente, precisa ser outro princípio ativo. O princípio ativo da terramicina é da família da tetraciclina, é o enofloxacino. Existem outros remédios, tormicina é a mesma coisa. O princípio ativo, não estou dizendo que o remédio é a mesma coisa. Existe alguns princípios ativos ali diferentes. Então você precisa usar outro tipo de remédio. Vai usar o da Pharmadox, que tem o Oxyc, não sei o que assim. Vai usar o Tylenol, que tem a tilosina. Então você tem que usar outro remédio, porque aquele lá não vai funcionar mais. E durante 7 dias você vai fazer o mesmo tratamento, isolada, confinada, passar mais 7 dias para olhar. E por fim de tudo, você precisa pensar assim: minha galinha está com isso, isso e isso. Por que ela pegou e onde ela pegou?
Aí você tem que fazer toda uma investigação dentro do seu galpão. Cama de frango, bebedouro, seu lavo, seu limpo, se tá tudo legal, se não tá. Piquete, tá tudo organizado, não tá organizado, organiza tudo direitinho. Isso aí é que vai fazer com que a galinha não continue doente, porque às vezes você até iniciou o processo de cura, só que a galinha voltou para aquele lugar onde ela pega a doença. Então fica nessa, curando e pegando, curando e pegando, curando e pegando, ok? Depois de analisar isso tudo aí, espero que dê certo. Manda uma mensagem inbox aí no Instagram, com a foto, com a característica do que está acontecendo com suas aves, que a gente tenta aí dar um pitaco aí do remédio certo, beleza? Tá no YouTube? Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, like. Você que está no Instagram faz a mesma coisa, só que você vai seguir o perfil clicando lá no perfil, ok? Quem está no Instagram também tem um link assim escrito inscrições. Clica lá que tem várias opções para você se inscrever. Tá no YouTube? Tem também na descrição, só que aí já tem mini curso grátis, lançamento disso, um abraço. Criar poedeira em um sistema mais rústico, junto com a criação de abate, se é interessante, não é. Uma poedeira especializada como Embrapa 051 vai se adaptar bem a uma criação mais rústica. A pergunta do nosso amigo João Anderson, lá de Itacarambi, Minas Gerais. Espero ter falado a cidade certa, mas hoje ele mora em Planaltina, lá em Goiás. Não sei se ele está criando galinha num lado ou se pretende criar no outro. Um grande abraço, atendeu nossa convocação aí para o pessoal de Minas. Então, assim, uma criação mais rústica, como o nosso amigo João Anderson perguntou, às vezes a pessoa acha até que é uma criação mais simples, mas na verdade é uma criação mais complicada quando a gente busca uma criação comercial. Quando a gente está fazendo uma criação mais de fundo de quintal, ou uma criação para consumo próprio, aí é uma criação que você vai levando aos pouquinhos, você não tem tanta preocupação se vai engordar, se não vai engordar, se vai chegar naquele dia, se não vai. Se hoje tem 10 ovos, se amanhã tem 5, se depois tem 12. A gente não se preocupa tanto quando é uma criação para consumo da casa. Quando é uma criação comercial, a gente precisa de uma sistematização, a gente precisa de uma programação, a gente precisa de uma previsibilidade. Então você precisa de ovos naquele tempo, na quantidade certa, você precisa que a galinha se renda no tempo certo, porque senão você fica com muito tempo a galinha na mão e acaba, ao invés de ajudar, atrapalhar. As galinhas estão acabando de comer ali, então elas não estão mais aqui fora, estão mais lá dentro. Então vamos lá. Quando você faz uma criação de postura comercial, por isso a indicação aí da Embrapa 051. Então quando a pessoa diz, eu vou comprar Embrapa, eu vou comprar Isabral, eu vou comprar GLK, são galinhas especializadas. Então eu imagino que a pessoa está querendo ter um comércio com esse tipo de negócio, né? Tem um comércio de ovo, então você precisa de uma galinha realmente produtiva, e essas galinhas são galinhas produtivas e adaptadas ao sistema caipira, um sistema que tenha um piquete para elas irem. Só que quando você trabalha num sistema mais rústico, que é um sistema semi-extensivo, você tem um piquete maior do que você precisa, você tem um galpão maior do que você precisa, e você tem uma liberdade onde a galinha entra e sai a hora que quer. Então, quando eu digo mais rústico, sistema semi-extensivo, quer dizer que a galinha vai demorar um pouco mais de desenvolver, quer dizer que a galinha não vai ficar tão gorda, quer dizer que a galinha às vezes pode ter uma dificuldade de desenvolvimento, mas o resultado final é uma galinha mais saborosa, é uma galinha com mais resistência de carne, com mais cor de pele, com mais cor de carne. Isso tem uma valorização melhor no mercado em si, né? Você tem animais aí mais valorizados, você consegue vender por um preço melhor, ou até mesmo de forma mais fácil, né? Consegue vender de forma mais fácil no comércio. Quando você coloca uma galinha poedeira nesse sistema,
é a mesma coisa que essa intenção de abate. Você vai ter galinha que não vai produzir tanto, você vai ter galinha que vai ter dia que não produz. Períodos chuvosos, períodos de mudança de clima, você vai ter uma queda mais acentuada na produção. Então tudo isso vai ocasionar com que você tenha uma produção menor. Então eu nunca indiquei, você que quer criar poedeira para ovos comerciais, sistema rústico tá fora. Você precisa do sistema semi-intensivo, onde você controla a saída, você controla a entrada, você distribui ração mais vezes por dia, você faz com que a galinha fique ativa naquele processo de entrada e saída do galpão. Qualquer indício de que vai chover, bota para dentro. Qualquer mudança de clima, como você conhece a sua região, vai ter mudança de clima aí durante o período do ano, você já se prepara antes, já reforça a questão de estrutura, já prepara a tela de uma forma melhor, tudo isso para que você mantenha a sua ave aquecida e produtiva. Em sistema rústico, mais rústico, você não consegue, é extensivo, você não consegue fazer isso. Então, numa criação rústica, só cabe uma criação para abate, sendo que aí muita gente quer, eu quero uma galinha com a qualidade melhor, com a carne melhor, mais firme, mas eu quero em 70 dias, em 90 dias, não dá certo. Certo? Então, se você busca uma maior rusticidade, você tem que dar mais tempo à galinha, redução de ração. Se você quer algo mais rápido, e aí vem o rápido intensivo, que tem gente que pensa que intensivo é rapidez, mas na verdade intensivo é a quantidade de tecnologia que você coloca em seu sistema para que você tenha resultados mais rápidos. Então, não é que o intensivo seja a velocidade. O intensivo é o que você imprime de tecnologia para que seja mais rápido. Então, o que é a tecnologia? Bebedouro automático, comedor automático, um controle maior de saída e de entrada. Você, no caso de poedeira, programa de luz, que é outra coisa que é muito difícil de você conseguir fazer em um sistema mais rústico, já que você tem um galpão aberto, já que você não fica gerenciando galinha se ela entra, se ela sai, né? Então isso já fica mais difícil você fazer, já é outro empecilho que você não vai conseguir seu pico de produção com as galinhas poedeiras. Então não é o indicado. Ah, Sandro, mas na minha criação, a única possibilidade que eu tenho é de um sistema mais rústico. Olha o que eu estou dizendo. Se você tem um impedimento de fazer uma criação mais intensiva, semi-intensiva, não estou falando de preguiça. Tem muita gente que é preguiçosa e ao invés de botar a mão na massa, está procurando um negócio mais fácil. Então, assim, não é questão de preguiça. Você tem algum impedimento que no momento você não consegue fazer um controle maior, ser mais intensivo, semi-intensivo, né? Com controle de saídas e de entrada. É melhor você adquirir aves não especializadas, aves de dupla aptidão. Elas vão te dar ovos, não vão te dar ovos na quantidade que uma especializada vai te dar, mas em um sistema rústico, a especializada também não vai render tanto. Então você vai comprar uma ave mais cara e não vai colocar ela em um sistema que realmente ela produza. Então, é melhor você comprar uma galinha de dupla aptidão. Muito provavelmente em sistema rústico aí você está procurando uma renda extra e não uma renda principal, a não ser que você realmente vá ter um plantel maior de 500, de 1000, de 5.000, como a gente já teve aqui, para poder sustentar. Porque aí você primeiro precisa fazer o que eu estou fazendo hoje. Então hoje eu estou fazendo uma seleção de animais, montando baias, para no segundo momento essas baias me render pintinhos. Esses pintinhos vão ser criados junto com os pintinhos comprados, para ter um plantel mais aberto, mais homogêneo, mais, não é nem homogêneo, é mais diversificado, certo? Então se você tem, como eu sempre digo, tempo, paciência, dinheiro e espaço, aí você está no caminho para ter isso que a gente tem hoje. Então eu consigo sustentar minhas galinhas
independente de eu estar vendendo elas ou não, independente de estar chovendo ou não, independente de eu ter muito ou ter pouca. Então você precisa ter esse recurso para que você sustente esses animais até o momento que eles comecem a render para você, para aí você começar a ter os seus frutos, beleza? Então galinha poedeira em sistema rústico é muito difícil você conseguir ter bons resultados, eu falo financeiramente, ok? Resultado da galinha tá aí produzindo, o que ela consegue produzir você vai conseguir, mas financeiramente é mais difícil, beleza? Espero ter aberto caminhos e pensamentos aí para nosso amigo João Anderson e quem assistiu esse vídeo até o final. Tá no Instagram, vai lá no perfil, segue a gente, tá no YouTube, clica aí embaixo no vermelhinho, passa a se inscrever no nosso canal que tem muito vídeo legal aí para você. Um grande abraço.